Estamos de volta com o Band Cidade para falar sobre um assunto importantíssimo, diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, aumentou em mais de 50% o número de brasileiros com a doença. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o médico Renato Leite, que é cardiologista do Hospital Regional de Taubaté. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Para começar, explicando para o pessoal de casa o que é a diabetes e como é que a pessoa descobre que ela tem diabetes. Bom, o diabetes, ela é o aumento do açúcar no sangue. Ela tem duas causas, que seria a redução da produção da insulina ou uma dificuldade da ação da insulina no tecido. E isso levaria a um aumento do açúcar no sangue. A grande dificuldade do diagnóstico do diabetes é que ela evolui, na maioria das vezes, de forma silenciosa. E lenta? E lenta. Demora 5, 10 anos, às vezes, para o paciente descobrir que tem o diabetes. Se você não fizer um rastreamento na população, você não descobre a doença. Então, pacientes acima de 45 anos têm que dosar a glicemia. E pacientes abaixo de 45 anos, se tiver, por exemplo, obesidade, sobrepeso, hipertensão, colesterol alto, tiver algum fator de risco a mais, também tem que dosar a glicemia no mínimo uma vez por ano para saber se tem ou não diabetes. Se esse açúcar estiver acima de 126 em jejum, é diabetes. Acima de 200, depois de uma sobrecarga de açúcar ou fora do jejum, associado a sintoma, é diabetes. Perfeito. Agora, o número 100 é um número que é usado pela medicina, né, como limite. Deve-se estar abaixo do 100 a questão da glicemia. Quem está ali pouco depois do 100, 110, 115, 105... remédio para esse pessoal ou a mudança na qualidade de vida pode ser um ganho maior do que o remédio? De 100 a 125 é o que a gente chama de pré-diabetes. Já tem maior incidência de infarto, derrame, doença renal, hipertensão. Então, você já deve agir de forma agressiva nesses pacientes. Agressivo significa remédio? Não necessariamente. Se ele estiver muito próximo ao 125, você já pode entrar com remédio. Mas, se não, mudança de estilo de vida, praticar atividade física, no mínimo 150 minutos por semana, e redução de peso, no mínimo 7% de peso, você tem um impacto em prevenção de 58% de diabetes num prazo de 3 anos. Ou seja, isso não precisa de médico especialista de nada, é a vontade de cada um de casa e consegue-se um resultado a longo prazo, para o resto da vida. Sim, com esforço pessoal. Muitos podem até, por ter um componente genético, desenvolver o diabetes, mas com menor risco de complicação e num prazo maior. Ao invés de você desenvolver um diabetes com 40 anos, você vai desenvolver um diabetes com 50, 60 anos. Menos chance de ter as complicações do diabetes. Ou seja, hoje a pessoa que já tem diabetes consegue viver bem com a diabetes, tem bons remédios, dá para ter qualidade de vida? Vive-se muito bem, tem muitos remédios, a gama terapêutica hoje é bem abrangente. Mas eu reforço aqui que vive bem, mas não pode esquecer que é uma doença progressiva. Então, enquanto ele não se conscientizar de que tem que fugir de açúcar, que tem que evitar comida industrializada, tem que focar em atividade física, em perda de peso, ele vai pagar esse preço no final. Queria agradecer ao Renato Leite, cardiologista do Hospital Regional, que gentilmente nos atendeu nesta quarta-feira, nesse Dia Mundial de Diabetes. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço o convite. A gente segue com o Band Cidade, agora com a previsão do tempo. O forte calor pode ocasionar pancadas isoladas de chuva hoje à tarde. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 26 graus. No Vale, os termômetros atingem 33 graus em Pindamonhangaba, São José dos Campos e Cruzeiro. No litoral norte, tarde de calor, máxima de 32 graus. Taubaté também com 32 graus e possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, a chuva pode acontecer a qualquer hora e na sexta-feira o calor diminui. Ubatuba com até 32 graus e risco de chuva. Amanhã a variação será de 23 a 30 graus. No próximo bloco, rede hoteleira de Caraguatatuba confiante para o feriadão prolongado. Os detalhes em instantes, agora 1h08.